Meus irmãos, bom dia. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Hoje é manhã de terça-feira, dia 6 de julho de 2021, e eu passo por aqui para poder compartilhar mais uma porção da palavra de Deus com a sua vida. E antes de mais nada, gostaria de pedir para que você, que porventura ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não esqueça também de ativar o sininho das notificações. Deixe também o seu joinha, o seu like aí no vídeo. Caso queira fazer um comentário, fazer um pedido de oração, pode ficar à vontade também aí, tá bom? Para você, meu irmão, para você, minha irmã, poder interagir. Fiquem à vontade, o canal aqui é de vocês. Amém? E caso você queira também, caso você sinta no seu coração, ajude a compartilhar esse vídeo com outras pessoas que também necessitam ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês de uma maneira especial, de uma maneira abundante em Cristo Jesus. Eu estava orando ao Senhor pedindo uma orientação, uma direção de Deus, e o Espírito de Deus falou ao meu coração sobre os cuidados de Deus. Ele veio no meu coração e falou, os cuidados de Deus. E me levou para esse texto que eu quero tomar por base aqui para minha ministração, que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, verso de número 1 até o versículo de número 7. Eu quero ler aqui esses 7 versículos para poder falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Diz assim no cabeçalho da minha Bíblia: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: Que te hei de fazer? Primeira pergunta. Dize-me, o que é que tens em casa? Uma segunda pergunta. Ela respondeu: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas. Põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: Chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor pela sua santa e poderosa palavra. O Espírito de Deus, ele ministrou no meu coração sobre os cuidados de Deus. Trouxe para mim os cuidados de Deus e me apontou aqui esta palavra, esta passagem que vai dizer sobre a esposa de um dos discípulos de profeta, que era conhecido de Eliseu. O marido dessa mulher aqui que acabou falecendo, ele era temente ao Senhor, era um dos discípulos aqui dos profetas, bem conhecido de Eliseu. E agora, após a sua morte, a palavra de Deus aqui vai relatar que os credores então vieram para cima dos seus filhos, dos 2 filhos dessa mulher, para poder pegá-los, para que ela pudesse pagar a dívida que ele havia contraído em vida, né? Para que ela então pudesse pagar essas dívidas por meio dos seus filhos. E aqui então essa viúva, a gente vê aqui, o texto narra, que ela então, ela teve uma postura. Ela falou: eu vou até o profeta, eu vou falar com Eliseu, porque ele vai me dar o norte. Ele conhecia meu marido era temente a Deus, era servo de Deus, era fiel a Deus, ele conhecia.
Então eu vou ver o que o homem de Deus fala. E ela pegou e ela teve esta atitude e partiu até o profeta. E ela relatou ali, explicou a situação para ele, do que estava acontecendo agora na sua vida. E aí o Eliseu, ele entra e fala: o que hei de fazer? O que eu vou fazer por você, a princípio? E aí ele pega e segue dizendo: diz-me, o que é que tem em casa? Aí ela respondeu: tua serva não tem nada. Aí ela para a não ser uma botija de azeite. E aí a palavra aqui no texto vai narrar que então Eliseu libera uma palavra para ela. Aí Eliseu dá uma ordem para que ela possa ir então e começar a pedir para sua vizinhança, para seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Quanto mais ela pudesse, seria melhor. Porque Deus estava orientando agora por meio do Espírito Santo o Eliseu a liberar essa palavra para aquela viúva. E aí ela então faz segundo a orientação do profeta. Ela vai e começa juntamente com seus filhos a arrecadar vasilhas, né, ali, todas quanto eles pudessem arrecadar, pedir emprestada. Aí depois dali, ela segue a orientação do profeta, ela vai para sua casa, entra para sua casa, entra para o seu quarto, fecha a porta e começa então a virar aquele pouco de azeite que ela tinha na botija, nas vasilhas. E aí começa a encher uma, enche duas, enche três, enche quatro e assim por diante. Olha só que interessante. Quando termina as vasilhas e ela pede mais uma, o filho dela fala: ó, acabou as vasilhas. Nessa hora diz a palavra de Deus que o azeite parou, não cessou, porque o azeite do céu, a providência de Deus do céu não cessa, é inesgotável. Como que eu posso dizer? A dispensa do céu, ela é inesgotável, ela não cessa. O que cessou aqui no caso foram recursos humanos. No caso não havia mais vasilhas. Por isso parou o azeite. Não acabou, parou o azeite. Ou seja, mas o céu ainda é uma fonte inesgotável de providências de Deus para a sua e para a minha vida. Mas nessa hora aqui faltou recursos, que no caso eram as vasilhas. Aí parou o azeite. Porém, ela tem uma segunda atitude. Uma vez que parou, as vasilhas agora estão cheias de azeite. Ela teve o cuidado novamente de voltar até o profeta, até o homem de Deus e falar: olha, as vasilhas estão aí, estão cheias, o que eu faço agora? Aí ele libera uma segunda palavra de Deus sobre a vida dela. E aí ele fala: vai, vende esse azeite, paga tuas dívidas e vivei do resto. E ela faz assim, e o cenário da vida dela é mudado. E o nome de Deus é glorificado. Dentro dessa palavra eu coloquei aqui, há algumas coisas importantes a destacar aqui, ó. Aí eu coloquei pelo menos 6 situações aqui, ó. Primeira, a atitude da mulher em não se conformar com a miséria e buscar a Deus. Segunda que eu coloquei, ó, Deus é poderoso para multiplicar o pouco que temos. Terceiro, esteja com o coração aberto para a direção de Deus, que no caso foi a mulher indo até Eliseu. Quarto, siga a direção de Deus por mais estranha que pareça. Quinto, ele sempre supre nossas necessidades reais, mesmo em contextos contrários. Foi o que aconteceu ali. E 6, ele honra a memória dos seus servos fiéis, que era o caso do esposo desta mulher viúva. Mas o que eu quero trazer aqui sobre os cuidados de Deus na minha vida, na sua vida e na vida de todas essas pessoas que necessitam do cuidado de Deus. Ontem eu estava falando para uma irmã minha em Cristo que Salmo 68 vai dizer que Deus ele é pai do órfão, pai dos órfãos e juiz das viúvas. Esse é Deus nas suas santas moradas. Ou seja, Deus ele cuida dos seus. Ele cuida da sua casa, cuida da sua família, cuida da sua vida, ele cuida de mim, ele cuida de nós nos mínimos detalhes. Deus ele se preocupa com as suas lutas, com as suas dores, com o seu sofrimento. Ele se preocupa com você, ele se preocupa comigo. E Deus ele está sempre ali pronto para poder nos ajudar,
para poder cuidar de cada um de nós, segundo as suas infinitas misericórdias. Aqui é um relato de uma família fiel, de uma família que andavam na presença de Deus. Porém, agora o provedor da casa, igual aqui no caso da mulher, veio a falecer. Mas ela não se conformou com aquela situação. Ela foi pedir orientação para o homem de Deus aqui. E o homem de Deus, cheio da presença de Deus, orientou ela segundo a palavra de Deus. Ou seja, e ela foi orientada. E nessa direção que ela recebeu de Deus, ela fez o que foi falado para que ela pudesse fazer dentro do contexto da palavra de Deus, e ela foi abençoada. Mas em tudo isso aqui eu só vejo o profeta como um instrumento de Deus. Mas aqui quem eu vejo cuidando desta mulher foi o próprio Deus ali. Cuidando em poder trazer a providência necessária para que dali em diante ela pudesse viver uma vida cotidiana tranquila diante da presença de Deus. Ou seja, eu vejo aqui Deus cuidando da vida daquela mulher, cuidando dos filhos dela, né? Honrando também a memória do marido dela, que era fiel a Deus, era uma família fiel a Deus. Então eu vejo aqui Deus não desamparando esta mulher, mas cuidando dela em todos os sentidos. E imagina, e segundo a orientação que Deus deu, e que o profeta aqui falou, né, para ela, ela fez, e ali o azeite foi multiplicado, foi vendido, e ela teve os recursos necessários para poder sanar, pagar suas dívidas e agora viver ali do resto. Imagina, ou seja, a providência de Deus que permeou ali na vida da mulher, aí anos posteriores ali. E assim eu vejo, e assim eu entendo que é o que Deus faz com cada um de nós. Mateus capítulo 6, verso 33 diz que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que todas as demais coisas ele nos acrescenta. Se a Bíblia está falando se Jesus está falando que ele nos acrescenta, então ele nos acrescenta. Ou seja, se a Bíblia está falando que o essencial é buscar primeiramente a presença de Deus, e que tudo aquilo que você necessita para você poder viver ali uma vida em conformidade com o querer de Deus, ou uma vida tranquila na presença de Deus, ele vai suprir, ele vai fazer. Entende? Então essa mulher aqui, a história dela poderia ter sido diferente se ela também não procurasse recursos no homem de Deus, ou no homem de Deus aqui. No caso, a nossa vida pode ser diferente se por meio das provas, das lutas, das portas fechadas, dos contratempos, você buscar recursos no homem e não buscar recursos em Deus. É o que eu disse há vídeos atrás, aqui em vídeos anteriores. Quando o problema bate à nossa porta, a primeira atitude que devemos ter é dobrar o nosso joelho e buscar a presença de Deus, para Deus poder nos orientar e nos dar sabedoria, para que nós possamos saber lidar com essa situação difícil que nós estamos enfrentando. Mas infelizmente, eu também já disse aqui há vídeos anteriores, é que infelizmente quando a prova bate, muitos deixam Deus como último recurso nas suas vidas. E o que não pode acontecer. Não, o problema bateu, a luta chegou, está difícil. Recorra a Deus, porque é Deus que pode movimentar as águas ao nosso favor. É Deus que toca no coração do homem para que o homem possa estender a mão e nos ajudar. É Deus do início ao final na sua vida e é Deus do início ao final na minha vida. Então nós temos que procurar sempre uma direção de Deus, por mais difícil que esteja uma situação, por mais que as lutas pareçam não ter fim, por mais triste que seja o cenário, que esteja a sua volta e a minha volta, nós temos que primeiramente buscar uma direção de Deus, buscar uma orientação divina. E esta mulher aqui, no caso, ela fez, e Deus ali proveu ali o que ela necessitava para poder ali cuidar da sua família, passar aquele luto que ela estava enfrentando e poder cuidar da sua família sem precisar se preocupar em relação às dívidas e tantas outras situações que acabam nos gerando preocupações no nosso dia a dia.
Então o Senhor falou nítido no meu coração aqui, falou os cuidados de Deus, o Espírito Santo falou os cuidados de Deus, Ele cuida de você, cuida da sua família, cuida dos seus negócios, cuida das suas empresas, cuida do seu ministério. Só que nós temos, para que Deus possa também cuidar, nós temos que ter esse cuidado. A prova bateu, a porta fechou, o contratempo chegou na sua vida e na minha vida, temos que ter esse cuidado de dobrar o nosso joelho e pedir uma orientação para Deus, pedir uma direção de Deus. E também nos nossos conselhos. Eu disse há uns 2 dias atrás aqui conversando com o pessoal, que também nós temos que ter o cuidado para poder saber distinguir com quem nós iremos nos aconselhar. Porque a Bíblia fala em Salmo de número 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, está passando por um problema, talvez no casamento, está passando com um problema na sua vida cotidiana, no teu ministério, saiba com quem se aconselhar. Se aconselhe com homens de Deus, se aconselhe com mulheres de Deus, se aconselhe com pessoas que estão ali com vivendo uma vida de integridade com Deus, porque eles vão saber te aconselhar em meio a esse problema que você está enfrentando. Agora também, se você não vigiar com quem você se aconselha, é capaz de você ser jogado lá para baixo. Ou seja, porque pessoas que estão no mundo e que não têm um compromisso com a palavra de Deus, não vai poder trazer conselhos bons para você. Dificilmente, né? Dificilmente. Muitas vezes ali é uma briga no casamento, você é uma cristã ou é um cristão, aí você vai se aconselhar com o ímpio. Aí que a mulher vai falar? Que o homem vai falar? Separa dele, separa dela. Deixa quieto isso daí, parte para outra. Ou seja, e não é por aí. Então nós temos que ter cuidado também com quem nós se aconselhamos, né? Para que nós não venhamos aí correr o risco de sairmos da direção de Deus. Então, o que acontece? Nós temos que ter o cuidado de tá passando por um momento de dificuldade, saiba, Deus ele supre todas as tuas necessidades. Ele cuida de você, ele tem cuidado de você até nesse exato momento. Deus tem cuidado de você até aqui, tem cuidado da sua família. E você acha que é a partir de hoje que ele vai deixar de cuidar? Não. Só que aqui nós temos que ter o cuidado também de permanecermos procurando sempre andar segundo a orientação de Deus. Temos que manter esse cuidado também. E olha só, essa mulher ela deu um passo de fé e foi até o profeta. Porque ela entendia que ele era conhecedor do esposo dela, sabia que é fiel, conhecia, era amigo íntimo da família. E o Eliseu era conectado com o céu, com Deus. E aí ele pôde orientar ela segundo a palavra de Deus. Mas imagina se ela não tivesse buscado um auxílio nele. Aí as coisas poderiam ter sido diferentes e Deus poderia não operar na vida dela por conta disso. Você entende? Então, é isso que devemos fazer. Temos que dar um passo de fé para Cristo. A luta o problema bateu, ao invés da gente buscar recurso no homem, vamos buscar recurso de Deus. As portas estão fechadas, ô missionário. Vamos buscar recurso de Deus. Mas o mundo está caindo à minha volta. Vamos buscar recurso de Deus. Vamos pedir uma orientação para Deus, porque até aqui é Deus que tem cuidado de nós. Foi Deus que nos chamou. Fomos escolhidos a dedo por Deus. A tua família é projeto de Deus, a minha família é projeto de Deus. Então quem garante de cuidar das nossas vidas, cuidar das nossas causas, cuidar dos nossos ministérios, cuidar dos nossos negócios é Deus, porque foi Ele que te chamou. E Ele te chamou para que você dê certo. Ele te chamou com um propósito específico. Ele te chamou para que tua família dê certo na presença dele. Então as coisas vão dar certo. Por mais que o momento que você esteja enfrentando agora seja um momento difícil, seja um momento de dificuldade, de contratempo, mas não deixe jamais de buscar a orientação de Deus e andar dentro da orientação que Deus te der, para que as coisas possam fluir, para que os cuidados de Deus possam ser manifestados de uma maneira favorável na sua e na minha vida.
Então que nesta manhã nós possamos aprender com esta mulher, com esta viúva. Buscou recursos no profeta, foi abençoada, suas dívidas foi sanada, seus problemas foi resolvido, e ela viveu ali com teus filhos e as coisas fluíram, deram certo na vida daquela mulher. E tem inúmeros outros casos que a Bíblia Sagrada vai relatar aqui sobre os cuidados de Deus com os enfermos, cuidado de Deus com os órfãos, cuidado de Deus com outras viúvas, cuidado de Deus com os teus filhos, com as suas filhas, com aqueles que são fiéis a Deus, Ele cuida. Em Mateus capítulo 6, verso 33, que eu disse aqui, o próprio Jesus, ele disse, olha, olhai para as aves do céu, elas não trabalham nem fiam, nem ajuntam em celeiros, porém o vosso Pai Celestial a sustenta. Não valei vós, porventura, muito mais do que as aves? Ou seja, imagina, toda a criação é sustentada por Deus. É Deus que alimenta toda a criação em si, que Ele criou. Quanto mais você, filho de Deus, filha de Deus, e quanto mais a mim, que estamos hoje diante da presença de Deus, chamados por Ele, escolhidos a dedo por Ele. Não se preocupe. Se preocupe em permanecer na posição de Deus. Se preocupe em andar na orientação de Deus. Se preocupe em permanecer em pé diante da presença de Deus, porque Ele vai continuar cuidando da sua vida. E não é só da sua vida, não. Ele cuida das tuas causas, Ele cuida dos teus negócios, Ele cuida das tuas finanças, Ele cuida do teu ministério, Ele cuida de tudo aquilo que engloba a sua vida. E aquilo que não está certo, até neste presente momento, tenha convicção que Deus, Ele vai preparar tudo, vai ajeitar tudo, vai normalizar tudo no tempo dEle, vai colocar todas as coisas em ordem. Então somente tenha essa preocupação de permanecer diante da presença do Senhor, para que você possa vivenciar milagres de Deus na sua vida, na sua família, no seu ministério, no seu casamento, na sua vida sentimental, na sua saúde e assim por diante, nas áreas que você mais tiver necessidade. Amém? Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida nesta manhã. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é em nome do seu amado e poderoso Filho, o Senhor Jesus, que eu me coloco, Pai, diante da tua santa e poderosa presença nesta manhã, nesta casa de oração. Pai amado, Pai querido e santo, eu oro e peço que o Senhor abençoe, meu Pai, cada uma dessas vidas que estão, meu Pai, vendo este vídeo. Pai amado, Pai querido e santo, eu oro que o Senhor abençoe cada família aqui representada, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Muito obrigado, meu Pai, por mais uma vez o Senhor mostrar que o Senhor cuida de cada um de nós, que o Senhor cuida dos nossos familiares, que o Senhor cuida de tudo aquilo que engloba, Pai, as nossas vidas, meu Deus. E eu te louvo, eu te agradeço e eu te exalto por conta disso, Pai. Tu és maravilhoso, Senhor, tu és fiel, tu és santo, poderoso. Muito obrigado por tudo, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Pai santo, amado e querido, eu oro e peço, abençoe o teu filho e a tua filha que aqui está. Pai, o Senhor conhece cada um desses corações. E talvez o teu filho e a tua filha esteja preocupado, Senhor, com tantos negócios, com tantos problemas, meu Pai, que tem acometido, meu Pai, o teu filho e a tua filha. Mas, meu Deus, se esse é o caso, como eu acredito que seja, porque é a tua palavra que o Senhor colocou no meu coração, então eu oro e peço nesta hora, Pai, vá de encontro a esses corações, Pai. Tira toda a tristeza, tira toda a angústia, tira todo o excesso de preocupação, Pai. E eu oro e peço, Senhor, leva a esses corações paz, leva a esses corações alegria no teu Espírito Santo, leva a esses corações fortalecimento espiritual, leva a esses corações refrigério, meu Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Leva a esses corações a convicção, a certeza, meu Pai, de que o teu filho e a tua filha são projetos do Senhor, são chamados pelo Senhor, e até aqui o Senhor tem cuidado de cada um deles, meu Pai, de suas famílias aqui representadas, e até mesmo dos seus negócios, dessas causas, meu Pai, que nesse momento, meu Deus, parece
meu Deus, que não vão ser ajustadas. Pai amado, põe a convicção de que o Senhor está à frente está no controle de suas vidas, de nossas vidas, meu Pai, e que mais dia menos dia, ó Deus, o Senhor vai colocar tudo no lugar, se tão somente permanecemos diante da tua santa e poderosa presença. Coloca, Pai, essa convicção no coração do teu filho, no coração da tua filha, meu Pai, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Pai amado, eu oro e peço, venha suprir cada uma das necessidades dos teus filhos, Pai. Entra com a provisão, a providência que o teu filho e a tua filha tanto necessita, Senhor. Abre portas que estão fechadas na vida dos teus filhos, Pai. Opera um milagre, Senhor, seja na vida sentimental, seja na vida conjugal, Pai. Seja, meu Deus, seja nas finanças, meu Pai, seja na empresa, Senhor, do teu filho, seja nos negócios dos teus filhos, seja, meu Pai, na saúde, meu Deus, entra com a providência, opera um milagre, ó Deus, é o pedido que eu lhe faço, segundo a sua infinita misericórdia. Pai amado, Pai querido, abraça o teu filho, abraça a tua filha nesta hora por meio do teu Espírito Santo, coloque a certeza, sim, meu Pai, nesses corações, de que o Senhor está no controle de tudo, meu Pai, e sendo assim, não tem como as coisas dar errado. Pai amado, Pai querido, nos torna mais sensíveis a Ti, Pai, para que nós possamos ouvir a Tua voz, Pai. Aguça os nossos ouvidos, para que nós possamos ouvir a voz do Teu Espírito Santo, nos direcionando, falando com cada um de nós, meu Pai, nos dando norte, Pai, nesses momentos de dificuldades que muitas vezes temos enfrentado, Senhor. Pai, permaneça conosco no decorrer deste dia, permaneça conosco no decorrer desta semana, entra com livramentos, Pai, na vida dos teus filhos, em cada família aqui representada, Pai amado, Pai querido e santo, que esta semana venha ser uma semana de milagres, venha ser uma semana de sinais, de prodígios, de manifestação do teu poder em nossas vidas, que seja uma semana de respostas, de providência do alto céus, meu Pai, para cada uma dessas vidas que estão aqui acompanhando, ouvindo, meu Pai, esta oração, que seja uma semana de portas abertas e que acima de tudo, que seja uma semana que nós possamos sentir os teus cuidados, meu Pai, pertinho de nós, Pai, que nós possamos sentir a tua presença juntinho de nós, nos abençoando, nos protegendo, nos guardando, nos livrando, falando aos nossos corações, meu Pai, acalmando muitas vezes as nossas ansiedades, meu Pai, e colocando a convicção em nossos corações que vai ficar tudo bem, porque é o Senhor que está regendo, meu Pai, as nossas vidas, é o Senhor que está guerreando as nossas guerras, é o Senhor que está combatendo os nossos combates, meu Pai, e sendo assim, não tem como dar errado. Pai, permaneça conosco, sim, no decorrer deste dia, e nos dê a sua paz, nos dê alegria no teu Espírito Santo, e que a tua boa mão permaneça estendida sobre as nossas vidas, por onde quer que caminharmos, Senhor. Assim eu oro nesta manhã, meu Pai, crendo no milagre, crendo na resposta, e já te agradecendo por tudo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Se assim Deus permitir, amanhã estarei aqui de volta com mais um vídeo, com mais uma porção da palavra de Deus para compartilhar com o seu coração. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor.